volta também, então estou com gosto de começo de período, né? E esse tema é muito interessante, como a Raquel comentou, né? A questão de montar o currículo Lattes, né? Então, essa aula eu até já tinha sido convidada aí também, conversei com alunos de outra liga, eu acho que é super importante, principalmente para vocês que, quando participam de uma liga, né? Isso já demonstra que estão interessados em fazer trabalhos em diferentes frentes da área acadêmica, né? Algumas vezes trabalhos de iniciação, outras vezes trabalhos de extensão, né? E a própria participação na liga já é uma coisa que a gente pode colocar no currículo, né? Pode e deve. Então, de fato, eu acho que vocês são um público que aproveita bastante, né? Então, eu fiz uma parte bem inicial, tá? Eu não sei se alguns aqui já têm o currículo, se já fizeram o login na plataforma, no site, mas eu mostrei esse passo a passo, mostrando os principais campos que tem ali para vocês preencherem, tá? E aí vocês podem perguntar durante, se tiverem alguma dúvida, ou no final. Então, também se quiser mandar no chat, a Raquel anotar para falar no final, ou se for algum campo de alguma hora que eu estiver mostrando, vocês podem abrir o áudio e me perguntar, tá bom? Então, aqui, ó, para mostrar para vocês o site da plataforma, né? Tem o mesmo nome, né? É essa, tá? Então, vai ter o nome da... Eu não sei se aqui eu consigo botar aquele apontadorzinho, será? Eu não sei se você... Acho que vocês conseguem ver o meu mouse, né? Aqui, ó, o nomezinho da plataforma. Tá, obrigada. Sim, conseguimos. Ela é vinculada ao CNPq, que é uma agência, né? Uma agência de fomento, uma agência relacionada à pesquisa, tá? Então, essa é a cara aqui do site quando vocês entrarem. E aí, ó, como eu comentei, eu coloquei esse QR Code, mas também o endereço do site, que é lattes, com 2 T's, .cnpq.br, tá? Então, eu sei que talvez alguns de vocês também estão assistindo com o celular, então fica difícil de abrir o QR Code, né? Então, é só digitar também esse endereço. E quando a gente coloca na busca do Google, se eu não me engano, é o primeiro resultado que aparece, tá? Eu, como eu tenho o costume já de usar bastante, ele já fica até naquela abazinha favorita do meu computador, né? Então, quando eu começo a digitar, ou se eu clico lá no favoritos, ele já abre direto, tá? Mas esse endereço, né, é um endereço simples. E aí, quando você entrar nessa primeira parte da plataforma, tem uma abazinha aqui, ó, que fala sobre a plataforma. Então, eu vou falar brevemente o que está escrito ali, mas para dizer, assim, da importância da gente usar o currículo Lattes, né, eu sei que existem até outros modelos de currículo, né, em algumas outras áreas, principalmente sem ser área acadêmica, muitas vezes para a gente conseguir determinados empregos, a gente precisa também entregar currículos, mas em alguns casos são currículo vitae, né, não são currículo Lattes. Então, o Lattes, ele é muito usado para essa área de pesquisa, área acadêmica, tá? Então, aqui, ó, ele faz uma explicação. Então, essa é aquela aba que eu cliquei, né, na própria plataforma, que ele explica o que é o Lattes, que ela é linkada ao CNPq, né, que é uma agência de fomento do governo. Ela explica que abrange ali os currículos. E por que é importante que os pesquisadores tenham os currículos nessa plataforma? Para o governo, inclusive, saber as áreas de pesquisa, formulações de políticas até públicas, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo. E para a gente também é muito importante por causa dessa parte de baixo. Então, eu até dei um destaque aqui, ó, para a gente ler maior, que, na verdade, o currículo Lattes, ele se tornou um padrão. Então, ele acaba se tornando uma coisa quase que indispensável. Por exemplo, quando os alunos saem da graduação e direto vão fazer uma prova de especialização. Em muitos cursos, né, na maioria deles, pelo menos que eu conheço da área de odontopediatria, o aluno, quando se inscreve para a especialização, ele já tem que mandar o Lattes dele. E aí, às vezes, é complicado, né? Vocês se inscrevem para a prova, já estão estudando, porque em muitos deles, né, acho que a maioria também tem um processo seletivo que é uma prova, também em alguns casos entrevista, né? E aí, se você nesse momento ainda vai criar o seu currículo Lattes, preencher, já é o momento que a gente sabe que você vai ter que separar os papéis, os documentos. Então, por isso que é legal vocês já irem fazendo antes.
e irem preenchendo conforme vocês forem fazendo cursos, né? Fazendo coisas para não acumular. Pode falar, alguém levantou a mão, né? Professora, principalmente nas faculdades públicas, né? Deu um ecozinho, acho que foi por causa do meu áudio, né? Mas você Principalmente nas faculdades públicas, né? Exatamente. Por exemplo, eu fiz a minha parte de formação acadêmica na UFRJ, e aí lá na parte de especialização, mestrado e doutorado, a gente sempre precisa entregar o currículo Lattes quando vai fazer a prova. Mas eu acho que alguns cursos, mesmo de instituições privadas, também pedem. Sim, eu falei porque eu vi recentemente alguns cursos de especialização e realmente estava pedindo como critério de avaliação, inclusive eliminatória, né? Algumas vezes eles pedem, né? Eu acho que é até mais comum eles pedirem no momento da inscrição, não é? Você faz o processo de inscrição e aí você anexa o PDF, geralmente eles pedem o link. E aí tem algumas etapas, né, de alguns processos que eu já participei, já vi, você tem um momento de fazer uma prova e depois tem um momento dessa análise desse currículo. E aí, algumas vezes, dependendo do número de vagas, né, pois, às vezes o curso tem 10 vagas e 16 pessoas fizeram a prova, e na prova ninguém foi eliminado, né? Então você vai ser ranqueado pela nota da prova, mas também tem um ranqueamento depois pela produção do currículo, né? Então, se algum aluno, por exemplo, que já publicou um artigo, se participou de uma liga como vocês, né? Isso tudo são parâmetros que geralmente são avaliados e contabilizados, né? Então é legal. E além disso, vocês irem preenchendo durante, né? Como eu estava comentando. Então, por exemplo, agora vocês já fazem parte da liga, então pode cadastrar isso no currículo. Ah, participou de uma palestra, ou de um congresso, ou de um curso. É legal ir alimentando isso conforme vocês vão fazendo, né? E sempre que eu falo disso, eu brinco que eu já fico nervosa, porque às vezes, com a correria do semestre, eu vou acumulando as coisas, né? Às vezes eu vejo que alguns professores deixam acontecer isso, né? E aí, às vezes, publicou um artigo, participou, deu uma palestra, não sei o quê, e a gente vai. Se você não coloca na hora, você tem que ser bem organizado e separando numa pastinha o que você não colocou ainda, né? Porque senão depois você pode ficar meio confuso. Pode falar. E como a gente, pelo menos agora, né, em época de faculdade, a gente está produzindo bastante, participando de congresso, fazendo painel, a gente sempre esquece, sempre esquece. Às vezes passa assim um mês, você já tem um zilhão de coisas para colocar, então é muito importante a gente estar mantendo essa frequência ali, tá sempre atualizando, sempre lembrar de atualizar. Com Inclusive, certeza. agora eu tô acabando de lembrar que eu tenho que atualizar o meu. É bom que tá vendo, vai lembrando, né? Eu também, eu tô dando a aula aqui e lembrando, gente, ó, aconteceu um negócio que eu ainda não botei, tem que botar lá. Então, é constante, né, pra gente, assim, desde o momento que você cria, é importante separar umas... alguém queria perguntar? Pode falar. Aline, eu tenho uma dúvida muito grande. Pode falar. Eu mudei de área, né? Eu tenho uma outra formação e meu currículo Lattes, eu já tenho, meu currículo Lattes é todo voltado para essa outra área que eu tinha. Aí eu fico com muita dúvida se eu tiro essas informações, se eu atualizo colocando parte da minha atuação na odontologia, né, meus estudos, participação na liga, eu só adiciono essas ideias ou se eu troco, sabe? Como se fosse uma nova imagem, né, da pessoa. Eu fico muito em dúvida. Essa é uma excelente pergunta, Jéssica, uma pergunta assim que eu também vou pensar aqui com você agora, não tenho uma resposta pronta. A sua área anterior, você acha que ela não tem nada que agregue, que tenha alguma coisa que talvez você faça algo que possa unir um pouco a odontologia com o que você já tinha antes? Ou você acha que é radicalmente diferente? É radicalmente diferente. É um curso muito ligado a questões sociais, né? Eu fiz faculdade de História. Uhum. Eu sou professora de História. É muito diferente da odontologia. Talvez possa associar de alguma forma, mas ainda hoje eu não consigo pensar em de que forma. Né? Mas não quero tomar o tempo, não. Era só mesmo... Não, é uma pergunta bem legal. Sabe uma coisa assim, não sei se tem totalmente a ver, mas sabe outro dia que eu estava pensando? A gente não vê muito, pelo menos eu não me lembro de ver muito durante a minha graduação, muita coisa que falasse sobre a história da odontologia.
É engraçado, eu estava pensando sobre isso esse mês agora. Talvez a história de desenvolvimento de produtos, de tecnologias, ou até de coisas da nossa profissão mesmo, né? Então, você falou aí que é professora de história, né? Não sei, talvez é uma área que você possa explorar, talvez em algum trabalho, uma revisão que seja, né? Eu acho que no primeiro momento, se fosse você, não tiraria tudo, porque depois você vai ter que colocar tudo de novo, né? Então, eu acho que eu refletiria se de fato dá para agregar alguma coisa ali, ou talvez só tirar aquelas informações, às vezes a gente acaba tirando, assim, curso de pequena duração, né? Quando vai ficando muita coisa. Então, talvez de fato deixar a parte da formação, a atuação profissional e tirar algumas coisinhas de curso, coisas menores, para você ir alimentando mais a parte da odonto, né? Mas acho que é legal pensar sobre isso. Obrigada, Aline. Nada, tá? Mas então, ó, gente, via de regra, assim, vai ser quase que impossível se vocês quiserem seguir, né, nessa parte mais acadêmica ou até mesmo nessa educação continuada, fazendo cursos de especialização ou em outros níveis, sem ter um currículo Lattes, né? Então, ele é fundamental, né, indispensável, e é muito importante a gente saber também preencher de forma correta, né? Às vezes a gente fica na dúvida, então aqui nesse espaço eu vou tentar mostrar os campos meio que obrigatórios ou do início, mas é importante, muitas vezes, quando a gente está começando a fazer o nosso Lattes, talvez entrar no Lattes de um professor ou de um colega que já seja formado há mais tempo, que já alimente o Lattes dele, talvez alguém na nossa área. Então, eu já sei que eu vou fazer uma especialização na área de prótese, então talvez entrar no currículo Lattes de um professor da prótese, porque pode ser que você já tenha produzido alguma coisa que você nem sabia que dava para colocar lá, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu fui descobrindo ao longo do tempo, fiquei meio surpresa. Se eu for convidada para dar uma entrevista, sei lá, no rádio ou na televisão, alguma coisa assim, isso entra no meu Lattes. Se eu participei de uma reportagem, por exemplo, isso entra lá no Lattes. Se eu fiz um site, isso não vai ser tão relevante, talvez, para o pessoal da área de computação, né? Porque muitas vezes no desenrolar profissional dele, ele já faz um site. Mas digamos que eu fiz um site de algo relacionado à odontologia. Então, isso entra no meu Lattes, por exemplo, né? Então, além de, eu acho legal ir dando uma fuçada mesmo lá no site, né? Dando uma procurada, mas talvez também olhar o de alguém que a gente tenha como referência, né? Eu brinco não se assustar, porque até eu me assusto com o Lattes, às vezes, de alguns professores que são páginas e páginas, mas tudo bem, a gente chega lá no nosso tempo, né? E também pensar do tempo que eles já estão fazendo isso, o tempo que, por exemplo, eu que sou um pouco mais nova estou fazendo isso, e o tempo que vocês vão estar fazendo isso, né? Então, mas acho que dar uma olhada é legal, né, para a gente ter uma ideia, tá? Então, ó, agora eu vou mostrar para vocês como cadastrar, tá? Então, como a Jéssica comentou, ela já tem o currículo Lattes, né? Talvez alguns de vocês já tenham, mas eu vou mostrar o passo a passo para caso alguém não tenha. Então, naquela página inicial, vai ter esse terceiro itemzinho aí embaixo de currículo Lattes, que é o cadastrar novo currículo, tá? Então, se você não tiver, é só clicar ali. E aí, esse terceiro tópico, né? E aí ele vai abrir essa aba aí da plataforma Lattes. E aí, para cadastrar no currículo, você vai ter que preencher todos esses campos. Então, ó, como vocês podem ver aqui na parte de cima, são uma série de informações. Então, primeiro, ó, essa página do cadastro inicial. Depois ele vai pedir informações pessoais, informações de contato, né, endereço, questões sobre a formação acadêmica, atuação profissional, caso você já tenha, né, também vai preencher, e área de atuação. Então, vou mostrar todas essas páginas. Mas uma dica já separa um tempinho quando você for fazer isso, né? Então, talvez olhe esse passo a passo, legal que a Raquel comentou que está conseguindo gravar, né? Até para depois, se você surgir alguma dúvida na hora de fazer esse passo a passo, você volta no vídeo, é mais fácil, né? Você dá uma pausada ali na hora que eu mostrei e tudo, e pelo menos vocês já vão ver o que precisa, né? Então, ó, vai preencher país de nacionalidade, aí quando tem uns campos assim que tem uma setinha, você vai clicar e ele vai abrir opções, né? Então, não é um campo para você preencher digitando, é um campo para você selecionar a opção. Então, quando você clicar aqui, vai abrir a lista de opções, aí você marca lá, no caso, se você for brasileiro, né? Marca o Brasil, e aí já selecionou. Colocar o seu e-mail, ele pede para confirmar. Muitos sites têm isso, né? Para garantir que você não cometeu nenhum errinho de digitação. E embaixo a senha e confirmar a senha.
Então, aquelas coisas que a gente sempre fala, né? Mas que outra coisa que eu vou brincar, que talvez eu não seja a melhor pessoa para falar isso, de ter uma senha segura, de não usar a mesma senha para todos os sites, né? Ser uma senha que você lembre quando você vai usar, porque é uma plataforma que possivelmente você vai usar bastante, né? Então, legal botar uma senha que não fica naquela hora de entrar, meu Deus, qual foi a senha também, né? Então, legal botar uma senha que você lembre, mas uma senha segura. E aí, preencheu tudo, clica ali para ir para a próxima aba. A próxima aba é essa da informação pessoal. Então, você vai poder colocar uma foto de perfil. Se eu não me engano, a colocação da foto não é um item obrigatório. Pelo menos eu me lembro até que na época que eu criei o Lattes não era. Eu não sei se agora é, tá? Mas eu vou mostrar no final para vocês que quando tem os itens obrigatórios, se você chegar na etapa final, ele vai te dar um aviso do que você não preencheu. Então, ele não vai deixar você criar o seu currículo se você deixar alguma dessas coisas obrigatórias em branco, tá? Aí ele pede o primeiro nome, o sobrenome, data de nascimento, país, sexo, cor ou raça. E aí, só lembrando de novo, estão vendo? Esses campos aqui são os que você não vai preencher, você vai selecionar. Quando você clicar aqui, por exemplo, cor ou raça, você vai selecionar, ele vai dar algumas opções, e aí você vai selecionar a sua opção. O número do CPF, identidade, órgão emissor, a unidade da federação, né, de onde foi emitido a sua identidade, a data de emissão, eu até brinco, até aqui vai, o problema da data de emissão da minha identidade, né, eu não sei de cabeça, então eu até iria até aqui sem pegar o documento, aí data de emissão, então já separa a identidade, que tem que olhar, tá? Passaporte, validade, data de emissão e país emissor. E aí ele continua, nome do pai, sobrenome, primeiro nome, do caso no pai, sobrenome, primeiro nome da mãe e sobrenome, tá? Se a pessoa tiver um nome social, que às vezes acontece, por exemplo, né, com pessoas trans ou pessoas até que estão em processo de mudar de nome, ele tem um campo aqui que você pode colocar o seu nome social e indicar se você deseja que na busca do currículo apareça o seu nome social, né? Então também uma funcionalidade aí super importante. E aí, preenchida essa parte da identificação, vai para a parte dos contatos e endereços, né? Então, você vai colocar se você é afiliado, né, de alguma instituição. No caso aqui, essa parte da instituição, ela não tá, ela tá meio que cinzazinho, estão vendo? Porque aqui, peraí, acho que eu passei demais, ó, passei demais. Nesse primeiro campo, ó, quando você entra na parte de endereço e contato, ele está marcado para você preencher o endereço residencial. Então, aqui, se você clicar na lupinha, você não vai colocar instituição, porque ele está pedindo a parte do endereço residencial, tá? Quando você clica aqui do lado, aí ele vai abrir, ó, essa outra que é o profissional. E aí, quando você clicar aqui para selecionar a instituição, ele tem essa lupa, tá vendo? Então, geralmente, nessa lupa, é o quê? Você vai digitar ou o começo do nome, ou uma sigla, e aí vai mandar buscar. E aí ele vai aparecer. Acho até que eu coloquei aqui um exemplo. Ó, então, quando a gente clica naquela lupinha, ele vai abrir essa aba aí de buscar. E aí, por exemplo, se você colocar a sigla UVA, manda pesquisar. Às vezes, as instituições, elas estão linkadas com o nome já com uma sigla. Se eu não me engano, eu acho que a Veiga eu não consegui achar por UVA. Se você não conseguir, escreve ela toda, Universidade Veiga de Almeida, e aí manda pesquisar de novo, que aí vai aparecer, tá? Porque às vezes pode acontecer isso, você tá vendo? Aqui ela tá como Universidade Veiga de Almeida, entre parênteses RJ. Então, talvez se você pesquisar por UVA, ela não vai aparecer nada, tá? Então, se você tentou de um jeito, não foi, tenta de novo. Então, ali tá vendo? Eu coloquei o nome inteiro, Universidade Veiga de Almeida. Cliquei em pesquisar, e aí apareceu um registro para minha busca. E aí eu clico em cima desse nomezinho aqui que está em azul. Então, para poder preencher lá no meu campo, eu vou digitar aqui, mando pesquisar. Vai aparecer esse nome aqui embaixo, aí eu clico nesse Universidade Veiga de Almeida, que está em azul, e aí ele já vai voltar para aquela outra aba, tá? Então, clica direto ali em cima, que ele já vai voltar para essa aba com o nome preenchido, tá? Então, esse é um campo que não é para a gente preencher digitando. Então, às vezes, até a gente descobrir, né, se a gente não viu em nenhum lugar, você fica tentando digitar, você manda procurar, o negócio apareceu e não foi, tem que clicar em cima, tá? E depois os demais
campos, né? País, CEP, o endereço, bairro, cidade, estado, telefone e um campo para o celular, tá? Depois de tudo preenchido, pode clicar ali para ir para a próxima aba. A próxima vai ser a parte de formação acadêmica. E ali tem 2 campos diferentes. Então, o primeiro é para você colocar os cursos que você já concluiu. Então, por exemplo, no caso de vocês não vão colocar a graduação nesse campo, né? Vocês vão colocar no de baixo, que é formação acadêmica em andamento, tá? No concluído, vocês vão poder colocar coisas como ensino fundamental, ensino médio, né? Tem algumas pessoas até que não colocam, né? No meu Lattes, o povo brinca, né? Eu sou meio certinha, meio Caxias, então lá no meu Lattes eu botei tudo, né? A escola que eu fiz o fundamental, o ensino médio, algumas pessoas já começam direto da graduação, né? Não tem problema. E aí, de novo, é aquele campozinho que você clica e aí você seleciona para preencher, né? Então, aqui ele vai abrir as opções. E embaixo, ó, do formação acadêmica em andamento, aí vocês vão colocar a graduação, né? Então, todos vocês podem preencher a graduação. A instituição, de novo, é aquela lupinha para você buscar a Universidade Veiga de Almeida, e você seleciona. Colocar o início, então você vai colocar o ano que você iniciou o curso, tá? Independente se for no primeiro semestre ou no segundo, então coloca o ano. E o curso, ele vem até com um códigozinho do lado, mas quando você clica na lupa para selecionar, ele vai aparecer uma série de cursos por ordem alfabética, e aí você clica em cima do odontologia. Eu acho até que eu botei um videozinho. Eu gravei esse vídeo gravando a minha tela. Algumas coisas não aparecem, esse aqui eu acho que está aparecendo, né? Eu pesquisando o nome da universidade. Aí, quando eu cliquei em cima, ele preencheu direto. E aí, depois que você bota a universidade, ele vai carregar os cursos que tem lá nela, estão vendo? É por ordem alfabética. Aí, vocês vão achar lá o odonto. E aí, também é só clicar em cima, ele preencheu. Aí, você vai colocar o ano, né? O ano que você iniciou o curso. E aí, depois você pode mandar próximo. Então, ali eu botei como se fosse um exemplo, né? 2020. E aí, depois você pode mandar aí para o próximo campo. Tá? Depois ele vai perguntar da atuação profissional. Então, ele pergunta se você tem alguma atuação profissional no momento. Então, pode ser que você tenha alguma atuação em outra área, por exemplo, né? Então, você pode até preencher, como foi a dúvida até da Jéssica, né? Da questão de já atuar em outra área, então você até poderia colocar, por exemplo. Ou você pode ter uma atuação até na área de odonto já. Então, tem alguns campos que você pode preencher, por exemplo, se você faz um estágio, né? Então, na época da minha graduação, eu fiz estágio e eu preenchi lá no meu Lattes, tá? Mas ali no exemplo eu deixei no marcadozinho não, né? Mas se você tiver, você clica no sim e ele vai abrir algumas opções para você preencher. Aqui eu acho. Deixa eu ver se apareceu. Então, quando clica no sim, estão vendo? Ele vai pedir qual instituição, qual país, o tipo de vínculo. Aí eu coloquei de novo a Universidade Veiga de Almeida. Você, como eu já tinha procurado uma primeira vez, ele já aparece automaticamente para completar, né? O tipo de vínculo, ó, pode ser, ele abre as opções, né? Servidor público, aí ali ele não abriu. Estão vendo? Eu estava gravando a minha tela, mas ele não mostrou. Mas, por exemplo, você pode ser um estagiário bolsista ou um aluno que faz uma iniciação voluntária, né? Então, você pode colocar ali o tipo de vínculo. Você é bolsista, você é voluntário, colocar o cargo e botar quando você começou naquela atuação ali, tá? Então, olhar para preencher o ano. Essa é uma informação super, super importante, né? E, por fim, nessa parte do cadastro, ele vai pedir a sua área de atuação e a questão da língua, né? Quais idiomas você fala, lê, escreve, compreende, em qual nível. Então, quando a gente pergunta da área de atuação, quando a gente clica ali na lupa, ele vai abrir essa série aí de áreas, né? De grandes áreas. E aí o nosso vai estar dentro das ciências da saúde, né? Então, quando a gente clica ali em ciências da saúde, ele tem até um maisinho do lado, porque ele vai abrir uma série de opções. E ali tem odontologia, então a gente já pode clicar direto em cima da odonto
E quando você clica, ele abre mais áreas. Então, por exemplo, no meu caso, se eu vou preencher agora, eu posso já colocar odontopediatria, por exemplo, né? Mas eu também, mesmo que abra essas outras sub-áreas, eu posso clicar em odonto, e aí ele vai preencher lá naquele campo odonto, por exemplo, tá? Então, ali vocês vão clicar, ó, área de atuação, odonto. E na questão da linguagem, ele vai pedir para você selecionar o idioma, e aí ele vai perguntar se você, para cada campo daqueles, né? Compreende, lê, fala, escreve, ele vai perguntar se é muito bem, bem, razoável ou ruim, tá? Então você pode selecionar e colocar ali, se você falar vários idiomas, né? Você pode colocar todos eles e dizer o nível que você tem ali naquele idioma. Tá? E aí, como eu comentei, ó, quando eu mando para o campo próximo, ele abre ali uma listinha do que eu não coloquei e que é obrigatório. Então, por exemplo, a foto agora é obrigatória, estão vendo? Eu tinha feito essa confusão, porque eu lembro que na minha época não era obrigatório, mas agora você tem que colocar. Então, já separa a foto que você quer ter lá no seu currículo, por exemplo, CPF, data de nascimento, todos aqueles campos que eu mostrei, eu fui só dando seguir, porque eu não queria fazer um novo cadastro, né? Porque eu já tenho. Mas eu fui deixando em branco. Então, no final, ele abre esse aviso, dizendo o que você não preencheu, que é obrigatório, e não deixa você seguir, tá? E é isso. Depois que vocês preencherem aquilo tudo, vocês vão estar já com o currículo criado. E aí, voltando naquela aba da plataforma, vocês vão ter duas opções ali. Então, ali abaixo de currículo Lattes, a gente tem, ó, 3 opções. Eu comecei aqui na de baixo, que é cadastrar novo currículo. Logo em cima dele é atualizar currículo. Então, depois que vocês criarem o currículo de vocês, toda vez que você participou de um curso novo ou foi num congresso, alguma coisa, você quer colocar lá no seu currículo, aí você vai entrar aqui no atualizar, tá? Quando você entra no atualizar, ele vai abrir essa página, hoje em dia ele abre dizendo que está te redirecionando. Você clica no OK e ele vai abrir essa aba aí do CNPq. Então, você vai digitar o seu CPF, mandar continuar e ele vai pedir a senha, tá? Então, por isso que eu até brinquei daquele negócio da senha. Toda vez que você for atualizar o seu currículo, você vai ter que digitar ali a sua senha, tá? E aí entra no currículo. Então, por exemplo, ó, esse é um print do meu currículo e ali, vocês vão ver que em cima tem vários campos e em cada campo daqueles, quando a gente clica, ele abre mais uma seção com opções que você pode colocar. Ali lá na parte de cima, ó, onde tem dados gerais, formação, atuação. A gente pode botar um resumo no nosso currículo, né? Não existe um formato obrigatório para esse resumo, por exemplo. Eu gosto de colocar a parte mais recente primeiro. Tem gente que faz o contrário. Então, tem gente que coloca assim, por exemplo, aqui no meu caso, eu fiz graduação em 2011. Então, a pessoa começa pela graduação, coloca assim, graduado pela UFRJ em 2011. Fez especialização no ano tal, bota por ordem que fez as coisas, né? Eu geralmente coloco ao contrário, né? Então, boto que eu sou professora, que é minha atuação atual, que é mais relevante se alguém for olhar meu currículo, né? Para, por exemplo, me contratar para alguma coisa. Depois eu coloco lá o doutorado, mestrado, especialização e graduação. Coloco áreas que eu já atuei, pesquisas que eu já fiz, né? E você pode colocar o que você tiver ali de mais relevante no momento. Esse aqui também é um videozinho onde eu fui abrindo aqueles ícones ali de cima. Então, ó, por exemplo, quando eu clico em dados gerais, ele vai aparecer um monte de coisas que eu posso preencher. Por exemplo, se vocês ganharem algum prêmio. Apresentei um trabalho e ganhei um prêmio. Isso é relevante. Vou dar uma parada aqui que eu falo bastante, né? Mas, ó, por exemplo, se você ganhou um prêmio ou se você recebeu um título, né? Essa parte do texto inicial que ele chama, que é esse resumo, né? Se você tem alguma outra informação que não tinha nenhum campo no Lattes para você preencher, você pode colocar ali também, tá? Se você fez alguma licença, né? Então, geralmente na Odonto a gente não usa muito isso, né? Mas às vezes você, sei lá, criou um programa e gerou uma licença daquilo, então você também pode alimentar. Depois ele vai pedir a parte de formação, onde tem aquela parte que a gente coloca no começo, que é obrigatória, mas tem também uma parte de formação complementar. Esse vídeo está rápido, né? Ou eu falo muito. Essa parte de formação complementar, que ele vai mostrar ali do lado, é quando vocês fazem curso, sabe? Às vezes foi no congresso, se inscreveu lá num curso que era 8 horas, 12 horas.
Então, você pode colocar ali na formação complementar esses cursos. Por exemplo, isso é mais comum para casos de professor, né? Mas eu, no caso, quando alguém vai publicar um artigo numa revista, esse artigo ele tem que ser avaliado, né? Avaliado por algumas pessoas para ver se esse artigo está bom para ser publicado ou não. Então, isso era uma coisa que eu não sabia que dava para colocar no Lattes, por exemplo, mas tem ali, ó, revisor de periódico. Então, eu atualmente atuo em algumas revistas como revisora. Então, isso é uma coisa que a gente bota lá no Lattes também. Então, como eu brinquei, tem coisas que a gente nem imagina, né? Então, por isso que às vezes é legal olhar de alguém que já faz há mais tempo, principalmente se for de uma área de interesse nossa, né? Então, ali ele tem a área de atuação, como a gente viu no começo, membro de corpo editorial, geralmente de revista, né? Linha de pesquisa, então pode ser que vocês estejam na liga e já estejam fazendo uma iniciação com algum professor. Então, vocês vão estar, provavelmente, numa linha de pesquisa com aquele professor. Então, vê lá o que aquele professor preencheu no Lattes dele. Em algumas situações tem até como a gente linkar o aluno, né? Então, a gente coloca o nome do aluno e isso já aparece no seu Lattes para você colocar. Mas em alguns casos não. Então, você olha lá no Lattes do seu professor e vê como ele colocou o nome do projeto, tudo certinho, e aí você coloca no seu, né? Como participante ali daquela linha de pesquisa. Da mesma forma, projeto, né? Se você está num projeto de pesquisa, se você está fazendo parte de um projeto de extensão, né? Na Liga, por exemplo, de Odontopediatria, a gente faz um projeto de ir nas escolas, né? De fazer escovação, ter um contato direto ali com as crianças. Então, isso é um projeto de extensão, né? Então, quem é o ligante que vai com a gente lá está participando de um projeto de extensão. Então, pode colocar isso no currículo também. Projeto de ensino ou alguns outros tipos de projeto. Tem as produções, quando publica alguma coisa, né? E aí tem um monte de coisa que dá para fazer. Produção científica, bibliográfica, né? Que geralmente são os artigos, apresentação de trabalho. Então, quando você apresenta um painel numa jornada, né? Ou faz uma apresentação oral numa jornada, isso entra, apresentação de trabalho. Quando você ministra uma palestra, por exemplo. Então, aqui hoje eu fui convidada para dar uma palestra, né? Eu posso receber esse certificado e colocar no meu Lattes que eu ministrei uma palestra. Texto que eu publique em jornal ou revista, além de livro ou capítulo de livro, né? Produção técnica. Então, ali, como eu comentei, ó, rede social, website, blog, se for uma coisa científica relacionada à sua área de atuação, ele também pode ser colocado no Lattes, né? Por exemplo, desenvolvimento de um material didático. Digamos que eu e o professor Marcelo, a gente vai fazer juntos uma apostila sobre alguma coisa da disciplina de oclusão e a gente depois vai disponibilizar isso para os alunos. Se a gente fizer o registro desse material, fizer tudo certinho, colocar o nosso nome, né, como autores do trabalho, esse trabalho tiver um número, ele pode ser incluído também como uma produção técnica, por exemplo, tá? Então, às vezes, tem até algumas disciplinas que a gente acaba fazendo folder, né, fazendo alguns materiais para paciente. Se algum aluno tem interesse, a gente der seguimento a isso e fizer um registro, isso pode ser uma produção, por exemplo, de um material técnico, tá? Pode falar. Aline, eu fui coautora de um guia antirracista para odontologia. Eu posso colocar ele em produção técnica ou em produção bibliográfica? Ele é registrado, tudo direitinho. Uhum. Ele é um guia. Isso, é um guia, um manual. Deixa eu ver. Eu acho, na verdade, que ele é uma produção técnica, mas ele tem alguma coisa tipo ISN, alguma coisa assim? Tem sim. Aí talvez ele entre nos dois. Porque Tá. geralmente quando a gente faz produção bibliográfica, né, quando a gente escreve um livro, escreve algum trabalho que tem ISSN, geralmente ele é de produção bibliográfica. Mas pode ser que ele também seja um produto técnico. Então, às vezes acontece isso. Ou de você colocar no que você acha mais relevante, ou talvez colocar nos dois que se apliquem. Ok, muito obrigada. Nada. Você fez com algum professor? Sim, fiz com mais 2 profissionais da odontologia, não são professores, mas fazem Tá. parte da associação que eu faço parte. Porque eu ia te perguntar talvez como eles cadastraram, né? Ah, eu posso falar para eles também, né? Isso, que aí seria legal, né? Ou talvez você, se alguém ainda não cadastrou, vocês definirem juntos qual seria o melhor campo ali, né? Para vocês até preencherem igual. Fechou, obrigada. Nada. Mas é super legal, né? Então, com certeza aí uma produção já que você já tem, bem, bem legal de colocar. Não deixa de colocar, não.
tá? Pode deixar. E outros tipos de produção, então, às vezes, para o pessoal de outras áreas, né? Às vezes fez uma música, fez um vídeo, até a gente no odonto, às vezes, né? Faz alguns vídeos. Então, se esse vídeo tiver um registro, por exemplo, ele vai para um site de domínio público, às vezes, sei lá, vai ser usado no site da universidade. Então, ele é uma produção, né? Pode ser até uma produção enquadrada aqui em outro tipo de produção artística, cultural, né? Então, também um material legal que dá para a gente registrar. Se você cria algum produto e cria uma patente desse produto, isso também pode ser registrado. Então, patente, se fez programa de computador, como eu comentei, isso não é tão comum para a gente, né? Mas às vezes acontece. Se você fez algo nessa área que é chamada de inovação, então aqui tem um ponto também, naquela abazinha aqui de inovação, que às vezes pode ser algum trabalho que você fez em outra área, mas sei lá, ele ganhou um prêmio, ele se destacou, ele foi um programa que você fez e depois ele foi usado pelo, sei lá, pelo governo do local ali, né? Digamos que o Ministério da Saúde entrou em contato comigo sobre um trabalho que eu fiz porque eles querem dar andamento num projeto sobre aquilo. Poxa, então aquilo é inovação, né? Então pode ser que eu já tinha cadastrado antes, mas eu vou cadastrar naquela aba ali de inovação, tá? Se eu inventei um produto novo, né? Fiz uma patente de alguma coisa, com certeza ele entra ali em inovação. Esse outro campo, educação e popularização, também são para trabalhos que são voltados mais com essa exposição de coisa inovadora. Então, por exemplo, se eu fiz um programa de computador que foi registrado, se eu fiz uma produção bibliográfica. Grandes né? Então, às vezes vocês podem participar, ou como membros de liga, algumas vezes vocês podem até organizar, né? Organizar evento. Então, pode ser que a liga agora de vocês vai, sei lá, no final do ano, organizar um evento e captar alunos, convidar professores, fazer um evento aberto. Então, caso vocês organizem algum evento, isso é um campo diferente, né? Que também é super legal. Que com certeza é uma coisa inovadora, né? Diferente. Então, se vocês organizarem algum evento, não deixem de colocar isso, tá? Mas também as participações, né? Foi num congresso, como agora teve o CIOSP, por exemplo, participou de um evento, até um evento da universidade que dá um certificado. Então, tudo isso é importante vocês guardarem e colocarem, né? Então, participação em evento, congresso, exposição, feira, Olimpíada, teve até uma Olimpíada de Odonto, não teve? Eu acho que não foi ano passado, mas teve uma do CRO, não sei se vocês lembram, que foi considerada na categoria de Olimpíada, né, que era uma competição entre faculdades, entre graduandos, né? Então, ali, por exemplo, seria uma coisa legal, né? Se algum de vocês participar ou participou aí da Olimpíada, pode colocar também. Aí tem a questão que geralmente não é tão comum para vocês, né? Mas a questão de orientação. Então, por exemplo, eu quando oriento algum aluno, né? Ou quando eu participo de alguma banca de trabalho, então isso é mais comum para os professores, né? E quando eu sou citado, né? Quando os meus trabalhos são citados em algum lugar, quando eu tenho artigo já publicado. Então, tudo isso tem um campozinho também para a gente colocar, né? Então, como eu comentei, às vezes é legal porque surgem dúvidas até para a gente que já usa bastante tempo, né? Que já sabe, como a Ariane, quando me perguntou agora do produto que ela fez, né? Então, às vezes, a gente olha ali o do colega que fez alguma coisa parecida e tenta colocar no campo que se encaixa melhor. Isso, às vezes, tem até uma diferençazinha dentro das áreas, né? Às vezes, a odonto, os pesquisadores costumam alimentar de uma forma, e às vezes em outras áreas, sei lá, um professor da matemática, alguma coisa assim, faz esse registro num campo um pouquinho diferente. Então, isso às vezes também acontece. E o último campo, que vai ser muito usado para isso que eu comentei, é de buscar o currículo. Então, como eu comentei, olha lá como o professor fez, como alguém fez. Então, você vai voltar naquela aba principal do Lattes e você pode colocar ali em buscar currículo. Quando você clicar, ele vai abrir essa aba. Uma coisa importante de vocês olharem quando entrarem nessa aba é que quando ele entra aqui, ele entra nesse modo exatamente como está aqui.
ele bota para você buscar pelo nome, aí eu coloquei o meu nome todo aqui, Aline dos Santos Lettieri, e ele fica marcado assim, ó, nas bases doutores. Então, por exemplo, eu tenho doutorado registrado no Lattes. Então, se vocês colocarem Aline Lettieri ou Aline dos Santos Lettieri, não mexerem em mais nada e mandarem procurar, vai aparecer o meu nome. Mas digamos que eu não tivesse doutorado, ou que eu estou buscando o nome de algum aluno, que eu quero ver lá como é que ele botou o negócio no Lattes. Tem que lembrar de marcar aqui, ó, demais pesquisadores. Porque às vezes acontece isso. Eu mesmo, às vezes, entro rápido, não marco aquilo ali, fico procurando, falo, gente, aquela pessoa não criou o Lattes. Às vezes, meus alunos, né, eu falo, não é possível, falei para criar. E a pessoa criou, a errada era eu. Então, lembra de marcar aqui também os demais pesquisadores, tá? Antes de você mandar buscar. E aí, no caso, só tem eu, né? Mas se botar Aline dos Santos Lettieri, só tem eu. Eu acho que Lettieri tem, se botar só Aline Lettieri, eu acho que tem outra, mas não é da Odonto. Então, isso às vezes acontece, né? Então, principalmente, se você tiver um nome comum, por exemplo, se vocês tivessem colocado Aline dos Santos, eu tenho certeza que iam aparecer muitas. Ia dificultar um pouco na hora de vocês filtrarem para me acharem, né? Então, se a pessoa tem um nome diferente, ou se você sabe o nome completo, é melhor colocar, porque você vai achar mais fácil, tá? Outra coisa é que ele mostra aqui a área da pessoa. Então, às vezes, você botou Aline dos Santos só, você não sabia o meu outro nome. Pode ter pessoa, sei lá, da matemática, da física, da fisioterapia, de um monte de áreas aqui. Então, quando você vê a pessoa da odonto, e também tem um símbolozinho do país, né? Porque a plataforma pode ter pesquisadores de vários outros países. E aí isso ajuda na hora de você clicar aqui sabendo que é a pessoa, né? Mas nesse meu exemplo ficou fácil porque só apareceu eu. E aí você clica ali no nome que está em azul, e aí ele vai abrir o meu Lattes. Então, se vocês procurarem por mim ou por outro pesquisador, quando você abrir, ele abre assim. É diferente daquele que eu estava mostrando, porque naquele outro era o campo para eu atualizar o meu currículo, né? Então, eu entrei com a minha senha e abriu lá o meu currículo para eu ir atualizando. Nesse aqui, não. Qualquer pessoa que buscar meu nome lá no Lattes vai ver isso aqui, tá? Então, aqui é aquele resuminho, como eu mostrei, né? E aí você clica aqui, ó, em abrir currículo, e aí ele vai abrir o meu currículo completo. E aí você vai olhar lá, ó, então ele começa por essa parte do resumo, tem os meus dados de identificação. Isso aqui, por exemplo, ó, citação, é porque às vezes em diferentes artigos o meu nome foi escrito de diferentes formas. Até porque nome quando tem 2, D, é meio complicado, né? Até porque geralmente as revistas são internacionais, e às vezes eles confundem esse dos Santos, ou sei lá, da Silva, eles não sabem se esse 2 ou esse D. É marcado com todos os trabalhos que eu já publiquei, né? E é isso, gente. Eu acho que a mensagem que o próprio currículo colocou, eu achei legal, deu um print, é de manter sempre atualizado, né? Então, aquela dica que eu comentei. Ah, fez alguma coisa diferente, participou do congresso, assistiu um curso, separa pelo menos uma pastinha, né? Ou guarda aquele certificado de papel e, se possível, colocar o quanto antes, né? Para não deixar acumular um monte. Pode falar, Pedro, né? Vocês estão ouvindo? Eu não estou ouvindo, não. Não estou ouvindo também, não. Também não. Pedro, tá mudo. Ou será que ele apertou sem querer? Porque se ele tiver no celular, às vezes aperta sem querer, né? Mas se não, pode falar, Pedro. Acho que pode seguir, acho que foi engano. Tá bom, qualquer coisa ele fala depois, né? E aí eu gostei, botei esse final assim nessa máquina de escrever, né? Porque tudo é uma evolução, né? Então, por exemplo, alimentar o nosso currículo no Lattes é inclusive importante, porque, como eu comentei, alguns lugares pedem o currículo vitae, né? Que é aquele currículo tradicional, que tem uma foto, que bota seu nome, que não é naquele modelo do Lattes. E quando você tem o seu currículo no Lattes, você pode gerar um currículo vitae.
Então, por exemplo, eu posso entrar na plataforma Lattes e gerar um currículo meu para entregar para alguém, para uma empresa, por exemplo, e essa empresa pode dizer assim, olha, Aline, eu só quero saber a sua atuação profissional. Não me interessa se você escreveu alguma coisa ou não, se você orientou aluno ou não, porque às vezes o currículo fica bem grande, né? Eu já vi currículos, às vezes, de professores que quando você bota lá para buscar e você manda salvar em PDF, ficam, sei lá, 60 páginas, 80 páginas. Não é o meu caso, né? Mas o meu eu já acho até bem grande também. E aí, às vezes, a empresa não quer ver aquilo tudo. Então, quando a gente entra no nosso currículo e manda gerar um PDF, né, ou manda ou salvar como PDF ou imprimir, você pode selecionar o que você quer que vá para aquele documento. Então, isso é legal também, porque você vai ter a plataforma completa, com tudo seu lá já preenchido, salvo, mas você tem como exportar em formatos diferentes, com informações diferentes, né? Então, facilita, como esse exemplo que eu dei, de às vezes você ter que participar de um processo seletivo, ou que pede o Lattes completo, aí tá tranquilo, né? Alguns pedem o link ou o PDF, mas alguns podem te pedir informações específicas. Então, tem como você tirar isso também a partir do Lattes, tá? Naquela hora que você estiver dentro do seu currículo, você mandar imprimir, exportar, ele vai abrir um campo, vai te perguntar se você quer o currículo completo, se você quer o resumido, ou você pode selecionar exatamente o que você quer, tá? Então, é uma evolução, né? Assim como eu brinco que eu fiquei chocada, né, quando eu descobri que, por exemplo, a minha orientadora do doutorado, né, do mestrado, que já era mais velha, ela comentava que quando ela escrevia o trabalho dela, ela levava para o professor ver e ela ficava apavorada quando o professor começava a riscar. Eu pensei, gente, mas sei lá, né? Sempre riscam as coisas que eu mando. Tipo, sabe quando vocês mandam algum trabalho pra gente que a gente vai botando aqueles comentáriozinhos no Word, né? E aí eu não tinha me dado conta que era na máquina de escrever. Então, uma vez que mudava uma coisa, mudava tudo. Então, é uma realidade que não dá nem para imaginar, né? Eu fico meio, meu Deus, ela tinha que ir lá buscar o negócio, porque não tinha internet, não tinha digitar no computador, apagar uma palavra e tá tudo bem. Então, da mesma forma, eu tenho certeza que vocês usando o Lattes, assim como a gente usa, não dá para imaginar muito você não ter essa informação toda ali no Lattes, né? Tanto porque os processos seletivos exigem, como facilita muito, né? É um meio de armazenamento que tem os problemas, né? Como são discutidos, algumas pessoas brincam, gente, se sumir, se a plataforma um dia sair do ar, eu falei, não existe sair do ar. A gente brinca que, né, não existe, não dá nem para imaginar. Que é a mesma forma, né, que a gente não consegue se imaginar mais sem usar computador, sem usar discussões como a gente vê, né, até, por exemplo, de uso de inteligência artificial, coisas aí que são, eu não digo nem mais que são o futuro, né, já são o presente, né, com certeza, e vocês com certeza sabem mais disso até do que eu, né, eu brinco que eu sou meio ruim para essas coisas, então tem muita coisa aí que eu acho que vocês sabem bem mais do que eu, tá? Isso era o mais importante, assim, o que eu acho que eu conseguia contribuir aí com vocês de mais, talvez diferente, né? Algumas coisas talvez vocês até já saibam, porque já tenham alimentado ali o currículo, né? Colocado na plataforma, mas tentei mostrar também alguns campos que dá para vocês irem atualizando conforme vão produzindo, né? E a dica de ouro é essa: vão mexendo na plataforma, conhecendo ela, coloquem ali tudo que você fizer, olhem pessoas que já fizeram coisas parecidas, né? Ou até dos professores mesmo, para vocês irem alimentando o currículo de vocês. Tá? Mas se tiverem alguma dúvida ainda, podem falar. Diga, professor Marcelo. Se eu souber, professor Marcelo perguntando, foi difícil. Na verdade, não é uma dúvida, né? Só aproveitar o incentivo, esse start, né? Excelente e super didático que você passou para todos aqui na reunião e já praticar, né? Entrar, porque são muitos itens, né? São muitos links internos, muitos detalhezinhos que você vai mexendo. Então, só como se familiarizar com as ferramentas, né? Para você ir montando o seu Lattes dia a dia, né? Para não ficar aqui depois aquela necessidade de um concurso, de uma prova, e fazer isso numa véspera que com certeza vai ficar incompleto, né? Vai ficar faltando coisa. Então vão fazendo sempre realmente, como a professora Aline comentou, de uma maneira paulatina, né? Na sequência dos acontecimentos da vida de vocês profissional. É isso que é. E agradecer, Aline, a sua excelente apresentação, né? E mais uma vez, jeitinho super delicado de expor. E você sabe que você é uma pessoa
excelente aí que participa junto com a gente na Veiga, né? Só agradecer, tá bom? Um abraço. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço a confiança de trabalhar com você aí nas disciplinas que a gente já ficou juntos, né? E ficamos ainda. Muito, muito bom. Aprendo muito, viu? Muito obrigada. Obrigada por ter me convidado. Obrigada também a Raquel. Espero que tenha Muito cumprido um pouco a obrigada, expectativa que professora. vocês tinham. Muito obrigada. Eu já tinha assistido essa aula na Liga de Pério, né? Uma aula muito boa, eu acho que é um passo muito importante. É chatinho de fazer, entender o site. Às vezes muita gente não sabe o que é, não sabe a importância que tem no meio acadêmico, ainda mais agora, começando um projeto, a gente está cheio de projetos, querendo participar de congressos, fazer painéis, então acho que é importante esse pontapé, né? Começar de degrauzinho em degrauzinho. Agradeço mais uma vez a sua presença. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora. O cálice para sempre. Foi um prazer, gente. E também as Bom, dúvidas então, vão surgindo, né, Raquel? Conforme o professor Marcelo falou, então, conforme vocês forem alimentando, né, perguntem direto para ele, que ele vai estar mais em contato, mas se for alguma coisa que ele precisar, pode me perguntar, né, se eu souber, senão a gente descobre junto. Obrigado, Aline. Nada. Show. Muito obrigada, professora. Em breve eu vou te enviar o certificado, tá bom? Ah, tá ótimo, sem problema. Obrigada. Obrigado. Bom, gente, então vamos encerrar por aqui. Pessoal da Liga, vou mandar uns recadinhos lá, tá? Fiquem atentos que são vários e tem que colocar o nome em algumas listinhas, tá bom? E essa semana, todo mundo mandando o link do seu currículo Lattes, tá bom? Gente, boa noite, obrigada pela presença a todos. Fiquem com Deus. Mesmo que não tenham nenhuma produção, façam o currículo, por Façam favor. currículo. É isso aí. Amei o toque, Paulo, o jeito de ser. Amei, Paulo, é isso aí. Um beijo, gente. Beijo, um abraço para todos aí. Beijo. Tchau, gente. Boa noite.